Ciência e Cozinha, esse é o nome da playlist que eu resolvi começar nesse canal. Este é apenas o segundo vídeo desta playlist que vai levar um bom tempo para ser finalizado, uma vez que eu estou utilizando este livro, o texto base aqui, Um Cientista na Cozinha, Hervé Vess, esse é o nome. E no vídeo passado eu fiz uma introdução a este livro, citando ou fazendo a leitura da capa, contracapa e também os tópicos, os principais tópicos do livro. E hoje nós vamos tratar sobre o que? Nós vamos entrar já no capítulo 1, como se fosse o capítulo 1, que trata sobre a cozinha e a ciência. É uma espécie de introdução, o capítulo 1 que é uma espécie de introdução. E o título do tópico ou do texto que nós veremos diz o seguinte: pecados veniais, pecados mortais. Vamos ao texto. Abre aspas. Acrescente o bechamel. E aqui tem um asterisco. Vamos ver o que nós temos de nota de rodapé. Todas as palavras e expressões acompanhadas de asterisco são definidas no glossário que consta no final do livro. De queijo, então vamos começar de novo. Acrescente o bechamel de queijo às claras de ovos, batidas em neve, sem desmanchá-las. Fecha aspas. E agora vem o texto do autor. Uma indicação tão vaga numa receita de soufflé frequentemente preocupa o cozinheiro amador. Como evitar que as claras custosamente batidas se desmanchem? Na ignorância, ele procede a uma mistura que na prática lhe parece delicada, isto é, lenta. As claras e o bechamel se misturam mal e então ele, para antes de ter uma massa homogênea, ou mexe tanto os dois ingredientes que as claras desmontam. Em ambos os casos, o efeito é o mesmo. O soufflé não dá certo. De quem é a culpa? Do livro de receitas, que considera adquiridas técnicas simples, conhecidas pelos profissionais, mas insuficientemente propagadas entre o público? Do novato que se lança com ingenuidade, até mesmo com pretensão, numa disciplina que só é simples na aparência? As dificuldades, como as que encontramos ao preparar um soufflé, não comprometem o acesso ao reino do gosto. E mesmo a ausência de pedagogia nos livros de receitas não passa de um pecado venial. Depois de uma breve sondagem, o amador terminará encontrando um livro que lhe explicará as técnicas culinárias básicas. E tranquilizado, acabará admitindo e mesmo desejando que nem todos repitam os mesmos conselhos que antes lhe fizeram falta. Mais graves, em compensação, me parecem as frases lapidares como abre aspas, misture as gemas 2 a 2 ao bechamel de queijo assim preparado, fecha aspas. Por que 2 a 2? Por que não 6 de uma vez ou se estiver apressado? Desta vez a explicação não está em lugar nenhum, só a experiência mostra o bem fundado da observação. Algumas tentativas de violar a regra conduzem o cozinheiro atrevido à sabedoria de antigos, mas ele ficará intelectualmente frustrado se for tão curioso quanto guloso. E aqui agora ele conclui então a ideia geral do porquê ele está tratando sobre isso neste tópico. Neste livro, quero que você compartilhe as explicações que a ciência dá a estes preceitos empíricos transmitidos de chefe para chefe e de mãe para filha. Bem compreendidos, os pequenos conselhos e truques apresentados de passagem pelos autores dos livros de cozinha serão mais respeitados. Receitas consideradas difíceis, em razão de nada fundamentais, entre aspas, nada fundamentais, realizadas com conhecimento de causa, darão a você resultados dos quais não esperava mais. Você se tornará capaz de adaptar as receitas aos ingredientes de que dispõe. Às vezes, chegará até a modificar o segredo proposto, segundo os utensílios disponíveis. Sentindo-se à altura, você ficará mais confiante, mais sereno e poderá dar livre curso à sua criatividade. Bom, então este foi o vídeo sobre os pecados veniais e pecados mortais na cozinha. Na verdade, é uma crítica que ele faz a esta questão ou da falta pedagógica que muitos livros de cozinha têm, né? E vou te dizer que vários preparos que eu já fiz, não muitos, né, poucos na verdade, mas alguns eu já tive problema de pedagogia mesmo, e não foi nem apenas erro interpretativo meu da receita. Por mais que as receitas que eu tenha são extremamente simples, e lá do Senac, que já é uma escola, portanto a pedagogia deles é boa, ainda assim alguma coisa ou outra sempre falta ali, né? E às vezes uma breve anotação que a gente faça é que faz toda a diferença. O que ele está nos dizendo então nesse texto, que muitas vezes a pedagogia de uma receita não colabora para que você consiga chegar naquilo que você está pretendendo na cozinha, e não se deve deixar isto te abalar, né? E aqui, pelo jeito, ao longo do livro, nós vamos entrar em segredos, ou então traduções melhores, né, que esse autor nos traz sobre
algumas coisas que envolvem ciência e cozinha, por que as coisas são como são. E esse é o objetivo, inclusive, desta playlist que eu estou montando aqui no canal. Entender basicamente alguns detalhes, algumas coisas interessantes que envolvem a ciência em si. E eu fico por aqui, valeu, até o próximo vídeo, onde eu tratarei sobre pato abrilat savarin. Eu não sei o que é isso não, e também não sei a pronúncia, mas tamo aí. Tem que desligar manualmente essa câmera hoje.